Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu quero responder uma perguntinha que talvez passe aí pela tua cabeça. Professora, e se eu impulsionar minha carreira no direito e mesmo assim não der certo, não funcionar? Como que eu supero isso? O que que eu faço? E é sobre este tema que a gente vai falar no vídeo de hoje. Muito bem, meus caros. Com frequência a gente fala aqui sobre pontos positivos, sobre pensamentos que tu tem que ter, mentalidade forte que tu tem que ter, sobre persistência e tudo mais. E eu te falo da importância de se preocupar com o teu futuro no direito durante a faculdade. Não adianta, eu vou morrer falando isso. A gente entra na faculdade de direito cheio de pensamentos, cheios de planos, cheios de sonhos. Cada um entra por um motivo, né? Alguns têm tudo bem traçado já, bem certo na cabeça, outros não, enfim, cada um vai ter a sua trajetória. Mas é bem comum a gente entrar sem ter muitas das coisas que deveriam ser claríssimas, já muito claras. A gente não tem essa clareza. E uma dessas coisas é entender que a tua faculdade dura aí 5 anos e é durante esse período que tu tem que te preparar para aquele tão sonhado momento da formatura e o ingresso no mercado de trabalho depois. Então, aqui em todos os meus vídeos eu falo sobre aproveitar oportunidades, sobre o que tu pode fazer para impulsionar a tua carreira, eu te falo sobre coisas que normalmente ninguém fala, então pesquisa científica, escrita, apresentação de trabalhos, publicações, coisas que tu pode fazer sozinho aí no teu cantinho sem depender de ninguém. A gente fala de tudo isso aqui sempre. E é claro que tudo isso demanda dedicação, demanda tu estar ali, fazer acontecer, né? Não é só imaginar e realizar, não. A gente tem que ir para o trabalho, tem que arregaçar as mangas e fazer. E aí pode vir esta pergunta, né? Este questionamento, este medo, eu diria. Prof, e se eu fizer tudo isso? E se eu tiver todas as experiências? E se eu, sabe, se eu fizer tudo que eu tenho que fazer e ainda assim não der certo? E aí? Eu gastei 5 anos, eu perdi tempo, eu gastei o meu tempo trabalhando e podia estar fazendo qualquer outra coisa. E agora? E se não der? Gente, falar sobre isso é claro que sempre é muito delicado porque a gente sabe que tem pessoas que não conseguem alcançar os seus objetivos, né? A gente sabe que no direito se formam mais de 120 mil estudantes, aliás, bacharéis por ano. Entram na faculdade de direito por ano mais de 250 mil novos alunos. Então, é claro, eu acho que isso está muito óbvio, né? Que não é todo mundo que consegue o seu lugar ao sol. Isso é óbvio. Mas a questão é, será que estas pessoas fizeram tudo o que tinham que fazer? E ainda assim, será que quem realmente impulsiona a sua carreira, faz tudo o que pode, busca o máximo de experiências, se constrói um bom jurista, será que é possível que essa pessoa não consiga o seu lugar? E, gente, tudo é possível, né? Então, o teu medo não é infundado. É claro que a gente tem esse tipo de pensamento, mas meu sonho, professora, pensa aí qual é o teu. Meu sonho é ser concursado e ser um juiz. Eu entrei na faculdade porque eu queria ser promotor ou delegado. Eu entrei na faculdade porque eu queria ser advogado, porque eu queria ser professor. O que tu pensa? Não sei, qual é o teu objetivo? A gente tem aí algumas coisas, né? Nem sempre tu tem já claríssimo o que tu quer, mas a gente sabe que a gente almeja algumas coisas, a gente tem sonhos. Por que que tem gente que não consegue, prof? Porque eu sei que tem muita gente que queria isso, que queria aquilo e não conseguiu. E na verdade a gente ouve muito falar sobre isso, né? Por que que uns conseguem e outros não? E será que existe garantia? Não. Se eu fizer tudo certo, eu vou conseguir? Não existe garantia. Agora para um pouquinho só. Antes de se desesperar, pensa um pouquinho comigo. A gente está em uma área, né, que é o direito, que é extremamente concorrida. Como eu te falei, nós temos hoje quase 2.000 faculdades de direito, quase 2.000 cursos de direito. Nós temos aí um número absurdo de novos alunos todos os anos, um número muito alto de formandos, né, de pessoas que estão se formando, de novos bacharéis em direito também todo ano. Gente, é óbvio que a gente não vai, o mercado não vai conseguir absorver todo mundo.
Agora, se tu parar para pensar que existe sim um grande número de uma oferta muito grande de profissionais, mas que existe também muitas vagas no mercado para os profissionais corretos, as coisas começam a fazer mais sentido. Não existe garantia, porque, enfim, ninguém pode garantir o futuro, né? Não, isso com certeza tu vai, tal, tu vai alcançar. Mas sabe o que eu já percebi ao longo de toda a minha caminhada? Na minha vida e na vida de colegas, na vida de alunos. Gente, quando a gente realmente deseja, quando a gente faz por onde, pode até demorar, mas a vida vai nos apresentando oportunidades, a vida vai nos permitindo viver experiências e muitas vezes, talvez tu não alcance aquele teu objetivo inicial porque tu mudou de ideia. Mas sempre que uma pessoa coloca na cabeça que ela quer alguma coisa e ela vai atrás daquilo, realmente, sem desistir, com força, vai assim no seu máximo, cedo ou tarde essa pessoa vai conseguir. Quem é que não consegue? Isso parece muito clichê, mas é verídico. Quem desiste. Se tu pensa que tu quer ser juiz, promotor, delegado, tu quer um concurso público, a gente sabe que é difícil. E tu reprova num concurso, reprova em outro, começa a se questionar, aí muda de ideia, daí perde o foco. Normalmente é isso que acontece com as pessoas que desistem dos concursos públicos. É só um exemplo aqui, tá? Então, eu tive colegas que reprovaram em muitos concursos. A gente sabe que é uma coisa que demora anos para uma pessoa passar, normalmente, né? A maioria das pessoas reprovam muitas vezes até conseguir. Enquanto alguns aprenderam a sua lição e foram evoluindo até passarem, e eu tenho vários ex-colegas que hoje são juízes, delegados, promotores, procuradores, etc., outras pessoas não souberam aproveitar esses momentos, ou enfim, por vários motivos, entenderam que não era para elas e acabaram tomando outros caminhos. Então, assim, tive colegas que desistiram do concurso e foram para a advocacia e hoje são felizes. Tive colegas que persistiram e aprovaram em concursos muito concorridos e hoje são felizes. É claro que cada um, né, no dia a dia a gente nunca vai ser um mar de rosa, a gente vai ter as nossas dificuldades. Outras pessoas que desistiram, mas não se encontraram porque era o que queriam, mas não tiveram firmeza para seguir, não tiveram persistência. Então, se tu tem medo de não dar certo, saiba que, na verdade, sempre que a gente busca e tu persiste naquilo, cedo ou tarde, tu vai conseguir. Quando uma das minhas melhores amigas foi aprovada para o concurso de juíza, eu fui na posse, né? Na verdade, quando eles são aprovados, tem toda uma cerimônia muito bonita. E lá, gente, tinha várias pessoas, né, tomando posse, né, no cargo de juíza, uma coisa muito emocionante no tribunal, muito bonito. Tinha novos juízes de todas as idades, homem, mulher, novo, velho, sabe? Velho, modo de dizer, mas pessoas com idade mais avançada. Entende que não existe um padrão para as coisas acontecerem? Às vezes, a gente põe na nossa cabeça, se não for aprovado até tal idade, não dá mais. Ou existe uma idade X. É claro que existe um limite da idade, tá, gente? Mas é lá pelos 70 anos. Então, assim, se tu tá com um pouco mais, um pouco menos ali, muitas vezes as pessoas acham, se não conseguir até 30 anos, até 35, não vai dar mais. Calma. Talvez tu tá colocando limites nos teus sonhos que não existem. Então, quando a gente para e pensa que pode dar errado, tu tá tirando todo o foco em fazer dar certo e colocando foco em dar errado. E eu entendo perfeitamente esse medo. Eu tinha muito medo na minha faculdade de não conseguir emprego, de não conseguir evoluir, de não conseguir passar em nada, de não conseguir fazer nada. Mas hoje eu vejo que era um medo bobo. Por quê? Porque eu estava no meio de um processo. E tu também está no meio de um processo, não importa em qual momento tu esteja. Aqui, normalmente, eu falo com estudantes que estão na faculdade, mas talvez tu já tenha se formado e está construindo uma carreira, ou tu está estudando para um concurso, ou tu está no iníciozinho da faculdade, tu está no meio, tu está no fim, não sei qual é o teu momento, mas tu está no meio de um processo. Quando a gente esquece que a gente está num processo de evolução e permite que a ansiedade tome conta, que a preocupação tome conta, permite aquele monte de notícia ruim, sabe? Aquelas
mercado jurídico está saturado, não existe mais lugar, concursos, isso, vão acabar com os concursos. Sabe quando a gente permite que isso nos acesse? Gente, tu tira esse foco no que tu quer e tu coloca o foco no negativo. E pode parecer bobagem, mas fala sério. Quando tu tá naqueles dias felizes, que tu tá com esperança, que tu tá acreditando, normalmente são dias que tu vive melhor do que os dias que tu tá triste, que tu tá desesperançoso. E é óbvio que a gente vai ter altos e baixos, vai ter dias que a gente vai estar decepcionado com alguma coisa, mas não é muito melhor a gente viver acreditando que vai dar certo? Ai, professora, isso é se enganar. Não é, sabe por quê? Porque se tu acreditar e realmente agir, estudar, fazer um pouquinho por dia, tu vai estar evoluindo. Prof, eu tô no início da faculdade, eu ainda não sei exatamente o que eu quero, mas eu tenho essa e essa dificuldade aqui, eu tenho dificuldade em ler, em interpretar, em dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer. Cada um vai ter suas dificuldades. Mas de todas as formas, tu nunca vai te arrepender de ter tido experiências, de ter buscado aprender. Tu nunca vai te arrepender de estudar. Gente, por mais assim, ó, a pessoa que desistiu do direito, me formei e não quero mais saber do direito, ela aprendeu muita coisa. Assim, no pior, né, na pior das hipóteses, não quero mais saber do direito. Essa pessoa, ela tem muito conhecimento, isso nunca vai ser prejudicial. Agora, vamos pensar na melhor das hipóteses. Tu vai lá na tua faculdade, tu aproveita as oportunidades, tu cresce, tu te organiza para estudar, tu faz o caminho para alcançar aquele concurso, para passar na prova da OAB como tu gostaria, para fazer um mestrado, um doutorado, tu alcança esse tipo de objetivo. Cada um vai ter o seu objetivo, mas eu vou te falar do meu. Eu não sabia durante a minha faculdade que eu queria ser professora. Na verdade, não passava muito pela minha cabeça isso. Mas eu fui buscar experiências. E, gente, sabe de uma coisa? Eu sou advogada, né, aprovada na OAB, tenho minha carteirinha da OAB, sou inscrita regularmente na Ordem dos Advogados do Brasil, mas eu não tenho um perfil de advogada. E eu falo isso com maior tranquilidade, porque eu advoguei um tempo e eu percebi que aquilo não era algo que me fazia feliz. Eu ficava estressada. Prazo é uma coisa que me estressa. Não saber o que vai acontecer é uma coisa que me estressa. Não ter controle do que vai acontecer também. Então, gente, olha só, eu realizei, né, digamos, esse objetivo que eu tinha, acho que todo mundo quer passar na prova da OAB, nem que seja para falar passei, né? E eu me questiono muito sobre isso, porque se tu não quer ser advogado, no princípio, tu não precisaria fazer essa prova. Mas eu fui com o tempo recebendo e vivendo experiências que me mostraram o meu caminho. Eu fiz estágio em vários lugares. Será que foi perda de tempo fazer estágio quando hoje eu fui para a carreira acadêmica? Será que foi perda de tempo eu ter estudado para a prova da OAB e ter tirado a minha carteirinha se hoje eu não quero advogar? Me diga, tu acha que eu me arrependo ou não? Eu não me arrependo. Eu poderia muito bem dizer, olha, eu estudei para a prova da OAB, eu tirei a carteira da OAB, me inscrevi na ordem e não deu certo. A pergunta é, e se não der certo, o que eu faço? Gente, dar certo ou não dar certo é uma questão de perspectiva. Deu certo. O que eu queria eu consegui, mas eu percebi que aquilo não era para mim. E aí a vida, como eu busquei várias oportunidades, me mostrou que eu era vocacionada para outras coisas. Eu sou realmente muito feliz em poder ajudar pessoas. Eu gosto de dar aula. Nos sábados que eu tenho aula com os meus alunos, são dias que eu renovo. Posso estar assim, no pior dia, eu tô ali assim, eu começo a aula 5 minutos antes, assim, ai meu Deus, que dia, hoje eu não tô bem, minha aula não vai ser tão legal. E aí começa a aparecer meus alunos e eu vou mudando. E volta aquela minha alegria, porque minhas aulas, elas me fazem feliz. Eu tô vendo que tem gente ali que tá aproveitando o meu conhecimento. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Talvez tu não seja como eu, prof, eu odeio falar com gente. Não, eu quero tal coisa, eu quero ser juiz. Tu tem que gostar de falar com gente também, se tu quer ser juiz, então. Mas enfim, a gente, quando aproveita as oportunidades, quando vive, quando busca, quando testa, gente, em algum momento vai dar certo. Talvez nem tu saiba exatamente o que tu quer. Talvez tu pense que tu quer ser advogado. E tu vai lá e faça como eu, fez a prova, foi lá, é advogado. Mas eu não quero isso para mim hoje. Não é algo que me faz feliz. Então, gente, não é que não vai dar certo. No máximo,
tu vai descobrir que não era o que tu queria. Então, essa pergunta que se volta para o medo, e se não der certo, prof, e se eu impulsionar minha carreira, e se eu fizer cursos, e se eu for seu aluno e não gostar daquilo, e quiser fazer outra coisa. Gente, tu nunca perde. Nunca. Tu nunca vai perder por aprender alguma coisa, aprender uma habilidade. Tu nunca vai perder por arriscar fazer um trabalho, aprovar um trabalho, apresentar um trabalho científico. O que de ruim pode acontecer? Tu entende o que eu tô te falando? Quando a gente para de pensar no que de ruim pode acontecer e pensa um segundo no que a gente pode perder, a gente percebe que a gente não perde nada. Ah, eu perdi o meu tempo estudando. Nunca se perde tempo estudando. Mesmo que tu nem queira seguir, pelo menos serviu para tu descobrir que não era para ti. Eu não me arrependo um segundo de tudo que eu fiz na minha faculdade. E eu fiz muita coisa. Por quê? Porque cada um daqueles momentos, aquelas experiências, as boas, as ruins, me levaram para onde eu estou hoje. Cada uma daquelas experiências, gente, contribuiu para eu realizar os meus sonhos. Que eu já falei aqui 1000 vezes, mas vou falar de novo. Sempre tive o sonho de morar fora, de estudar fora do país. E realizei esses sonhos. Então, eu não sei qual é o teu sonho exatamente, mas saiba que se tu colocar a tua energia em realizar o sonho e deixar de lado esse medo, que é compreensível que tu tenha, tu já tá ganhando pontos. Mas, prof, olha só, eu assim tenho medo de comprar um curso, de comprar um livro, de gastar dinheiro, de gastar tempo. E se não for para mim? Não é muito melhor tu saber que não é direto do que ficar imaginando se é ou se não é? Confia em ti. Aliás, esse era um ponto que eu cheguei a notar que eu queria falar. Tu tem que ter fé em ti, meu querido. Se tu não tiver, quem é que vai ter? Eu tenho. Mas só que eu tô distante. Eu não posso todo dia batendo nas tuas costas e falando, vai. Gostaria. Até se tu precisar disso, vem aqui ver meus vídeos, que é para isso que eles estão no YouTube, no Instagram, em todos os lugares. O dia que tu precisar de uma motivaçãozinha, vem ver meus vídeos que eu te ajudo. Mas tu precisa ter fé em ti. E lembra daquele, não sei se é um ditado, como que a gente pode chamar, mas eu falo muito sobre isso. A gente tem que plantar e a gente vai colher. Então, às vezes, tu planta imaginando que o teu futuro vai ser de um jeito, e aquela plantinha, ela te dá outros frutos. Mas se foi uma coisa boa que tu plantou, tu nunca vai te arrepender, entende? Tem uma historinha, né? Mas uma história verídica do Steve Jobs. Eu já falei várias vezes sobre isso. E ele conta ele tá numa uma formatura lá nos Estados Unidos, eu não sei do que era, mas ele conta sobre a trajetória dele. Que ele estudou coisas que ele não sabia por que ele estava estudando, que a faculdade parecia que não fazia muito sentido, que ele estudou, assim, matérias totalmente diferentes, que ele não seguiu uma ordem normal, digamos assim, e tudo que ele estudou, no final, serviu para ele fazer o que ele fez, para inovar na computação, para trazer coisas novas, para fazer produtos novos, que hoje a gente sabe, né, o impacto da Apple e tudo que ela traz de novo. E assim, gente, num patamar muito, muito, muito menor, tá? Euzinha aqui, pequena pessoa, mas eu também tive essa experiência de ver minha vida sendo montada com pequenas pecinhas de um quebra-cabeça. Então, coisas que eu fiz ao longo da minha trajetória, que talvez alguém pensasse assim, ou eu mesma pudesse ter pensado, nossa, isso foi uma perda de tempo, em algum momento da minha trajetória eu acabei utilizando. Por exemplo, teve uma época que eu decidi que eu queria estudar espanhol, e eu estudei espanhol do nada. Eu fiz aula de espanhol, foi um curso rápido, assim, relativamente rápido, era de 1 ano e meio e tal. Por que eu estudei espanhol? Muita gente fala que o espanhol nem é tão utilizado, assim, sabe? Depois eu vim descobrir que o espanhol é muito utilizado, né? Uma língua muito falada, assim, muito mesmo, que me ajudou muito. Mas em determinado momento, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Argentina e aquele espanhol me valeu muito. Logo depois, gente, eu tive a maravilhosa ideia de fazer italiano, que foi um pouquinho antes do espanhol, foi ali, eu estava fazendo italiano, e quando eu comecei a fazer espanhol, tive conflito, porque eu me confundia com as palavras. Passado um tempo, gente, eu tive que desistir do italiano, porque o espanhol dominou, porque era mais fácil, e aí eu misturava tudo, eu tive que desistir do italiano. Eu estudei 2 anos de italiano,
E por muito tempo eu pensava: "Gente, eu joguei fora dinheiro, comprei livros, estudei 2 anos, paguei curso e tal, 2 anos indo toda terça e quinta lá não sei aonde que eu tinha que ir para fazer aula, era das 6 da tarde até as 7h30, 7h40 da noite, meus pais tinham que me esperar, era uma confusão. Poxa, por que eu fiz isso? Eu perdi tempo, gastei dinheiro". E aí, gente, bem mais pra frente, no meu doutorado, eu tive que fazer uma seleção em que eu tinha que falar italiano. O italiano me valeu demais, eu consegui ingressar em um doutorado em uma universidade pública, porque eu falava italiano, porque eu conseguia arranhar o italiano. Então, claro que são exemplos minúsculos e é claro que não se compara a uma super trajetória, mas para mim tudo começou a fazer sentido, entende? Então, muitas vezes, a gente até para e pensa: "Nossa, por que eu estou fazendo isso? Para que que isso vai me ajudar?". Mas tu nunca sabe o que tu vai precisar no futuro. E nunca uma habilidade, um conhecimento, algo que tu aprendeu, tu vai te arrepender. Não tem como, não tem como, porque tudo que tu aprende pode até ficar um tempo adormecido, mas em algum momento aquilo vai te servir. Então, um exemplo, né? Essa minha amiga que eu tinha citado agora há pouco, que ela passou no concurso para juíza, ela fez mestrado comigo, então ela pesquisou muitos anos e ela decidiu que ela não queria seguir na carreira acadêmica diferente de mim. Eu descobri que eu queria ficar, e aí eu fui para o lado do doutorado, fui dar aulas, comecei a dar aula naquela época, e ela foi para o lado do concurso. Diferentes trajetórias, diferentes pessoas e diferentes vocações. E aí, gente, quando ela foi para aquele lado, muitas pessoas falaram assim: "Ah, mas se tu queria ser juíza, por que que tu foi fazer mestrado? Perdeu tempo, podia ter ido direto estudar para um concurso". E sempre vai ter alguém para te julgar. "Ai, olha ali, ó, perdeu tempo. Para que que foi fazer isso? Para que que foi fazer aquilo?". Enfim, essa minha colega terminou o mestrado e foi estudar para concurso. Ela demorou 2, 3 anos para ser aprovada em uma na prova dela, né. E, gente, algumas pessoas falavam que era perda de tempo ela ter feito mestrado, ter feito pesquisa, só que ela me relatou anos depois que não só aquele período de pesquisa rendeu pontos no concurso dela, porque as publicações que ela fez valeram e ela ganhou pontos, como na hora de escrever lá na prova do concurso, aquela parte de escrever, a parte dissertativa, ela tinha uma facilidade imensa, porque ela já tinha tido aquela experiência anteriormente. Esse é um exemplo, né, gente? Mas a gente tem isso diariamente, a gente vive isso. Coisas que talvez no teu passado tu viveu e que hoje tu traz como bagagem e te ajuda em alguma coisa. Talvez tu tenha outros exemplos, se tu quiser compartilhar aqui, comenta, me diz o que que tu consegue ver na tua vida. Mas o que eu quero te passar aqui, a mensagem principal, é que tu tem que ter fé e tu tem que ter persistência. O conhecimento, ele nunca vai ser algo que a gente vai se arrepender de ter tido, nunca. A gente tem sempre que pensar que para alguma coisa aquilo serve, nem que seja naquele momento ali, para tu te desenvolver. Mesmo que tu descubra depois que tu não queria fazer, que tu não gostou, mesmo que tu até desista de algumas coisas, eu, por exemplo, desisti do italiano, né, porque, enfim, por vários motivos, mas eu não me arrependo nem um segundo. Tudo que eu estudei na minha vida, gente, nada me arrependo de ter estudado. E isso é o que tu tem que ter em mente. Prof, mas e se não der certo? Tu vai fazer dar. Tu vai persistir, talvez não seja em linha reta, talvez tu tenha que dar algumas voltas para conseguir, mas tu pode. Só não consegue quem desiste. E às vezes também a gente muda de ideia. Às vezes a gente vai se construindo, vai amadurecendo, vai percebendo o que é pra gente, o que não é. Às vezes com 18 anos tem uma ideia, depois passa o tempo, tu já começa a ver outras coisas, tu amadurece, tu vê coisas que no mundo real te fazem pensar melhor. Será que eu quero mesmo ser delegado e assumir as responsabilidades que um delegado tem que assumir? Será que eu realmente quero ser juiz ou juíza? Será que eu tenho perfil para ser isso ou para ser aquilo? Gente, não fica com medo disso. É a nossa evolução normal. Agora, permitir que o medo tome conta de ti, que a insegurança tome conta de ti, a ponto de tu não te mexer na tua faculdade, de tu não dar o próximo passo, de tu não querer ou ter medo de aproveitar experiências, isso só te puxa para trás. Entende o que eu quero te dizer? Tem coisas que eu falo aqui que às vezes eu penso, gente, as pessoas que estão vendo esse vídeo devem achar que isso é óbvio. Só que eu tenho certeza que alguém precisava ouvir o que eu tô falando hoje. Tu não pode te dar por vencido antes
de começar. Ah, eu não vou fazer tal coisa porque não vai servir para nada. Quem disse? Quem disse? Talvez tu não tenha a percepção de como aquilo vai te ajudar. Talvez tu ainda esteja na ignorância, no mundo das sombras, e todos nós estamos, tá? Não tô te xingando. Todos nós temos que crescer, tem coisas que eu não sei, tem coisas que tu não sabe. Mas um exemplo que eu já dei aqui também é o intercâmbio, né? Que é uma experiência maravilhosa que eu recomendo para todo mundo e que só sabe o quanto muda a vida a pessoa que vai. A pessoa que não vai, ela não sabe, ela não tem ideia. Então, para tu poder dizer se valeu ou não a pena, tu tem que testar, tem que te jogar, sabe? Batalhar mesmo. Não, eu vou fazer isso, eu vou ver se vai dar certo. E na pior das hipóteses, eu vou aprender alguma coisa, eu vou tirar uma lição. Gente, até nos piores momentos que a gente tem, né? A vida é uma escola. Nos nossos piores momentos, a gente pode tirar uma lição. E assim, eu sei que esse é um pensamento um pouco poliana, né? Ah, otimista, tudo vai dar certo. Eu não sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa extremamente racional e até um pouco emocionada de vez em quando, mas eu não sou a pessoa que vou falar da boca para fora. Eu falo o que eu vivo e é por isso que eu também compartilho contigo que a vida não é feita de flores. Eu também tenho meus momentos de altos e baixos e tal, sabe? Mas a gente tem que acreditar, porque a vida é assim, altos, baixos, dificuldades, problemas, momentos felizes. E por que que a gente tá aqui e tudo mais, é muito complicado para mim a filosofia, não consigo responder. Mas já que tu tá aqui, vamos fazer valer. Já que tu escolheu o direito, vamos fazer valer. Ninguém quer finalizar a faculdade sem ter para onde ir, né? E agora? Sem nada, não gosto de nada, não sei o que que eu sou boa, não sei o que que eu tenho vocação, não sei o que que eu, sabe? E talvez tu demore um pouco para compreender, para entender, para verificar o que tu gosta, o que tu não gosta, mas se tu pode adiantar isso na tua faculdade, por que não fazer? Por que não testar? Por que não se desenvolver? Por que não te dar uma chance? Te permita aprender. Não permita que o medo, que a ansiedade pegue o melhor de ti. Não permita que as preocupações, que o pessimismo te congelem. Tem que sair disso. Os dias que tu tiver congelado por algum motivo, vem assistir um vídeo meu, procura alguma coisa que te motive, tem ali uma pedrinha, não sei como é que é o termo, tenha algo que te devolva energia. Tu tem que ter algo que naquele dia que tu tá uma música que tu gosta de escutar, uma história que tu gosta de ler. Eu, por exemplo, gosto muito, e agora eu vou fazer aqui uma confissão, acho que eu já falei antes, mas não sei se falei. Eu adoro abrir o Airbnb e verificar locais em que eu poderia ficar para estudar no futuro. Então, o dia que eu tô assim, ou chateada, ou cansada, ou desmotivada, porque eu sou ser humano e acontece também, eu abro aquele site ali, já tem os lugarzinhos que eu gosto. Aí, assim, 5 minutos da minha vida eu paro para sonhar, para lembrar os meus motivos. Eu paro para ler comentários que eu recebo de muita gente que me agradece pelo que eu consigo fazer, né? Pelo pouco que eu consigo fazer, contribuindo com o conhecimento que eu tenho. Poxa, para mim isso vale a pena, isso é importante. Então, você também tem que ter esse seu momento. Não se deixar vencer por esse medo. E se não der certo? Eu já te falei, tem muita gente que não consegue. Mas tu tem que pensar que tu não vai ser essa pessoa. Tu vai ser a pessoa que vai dar certo. Se dá certo para tanta gente, por que não vai dar certo para ti? E naqueles dias que tu estiver mais embaixo, tu tenta te firmar de uma outra maneira, até tu voltar e seguir persistindo, gente. É persistência. Alterar alguma questão na rota que não tá legal, buscar mais conhecimento, buscar um mentor, buscar alguém que possa te guiar. Faz parte, né? Ao longo da nossa faculdade, a gente vai ter momentos que a gente não vai saber nem o que fazer, a gente precisa que alguém nos ajude, talvez tu não tenha ninguém próximo. Mas busque quem possa te ajudar. Busque a professora, busque um professor da tua faculdade, alguém que possa te guiar. A questão é que tu não pode permitir que o medo tome conta. Tu tem que se manter firme, sabe? Fazer as coisas darem certo. E outra coisa bem importante é que tu tem também que reconhecer a tua evolução, gente, ó. Primeira coisa, tu tem que entender essa história do processo é verídica. Nós estamos em um processo. Principalmente se tu tá na faculdade, tu vai evoluir demais ao longo desse tempo. Eu sempre falo que a evolução ela é obrigatória, só que tu pode intensificar ela a depender das decisões que tu tomar, a depender do que tu for além da faculdade. Isso é impulsionar a tua carreira. É ir além, é buscar mais.
Tu não pode ter medo de crescer, tu tem que desejar isso muito, 100%. Eu quero ser mais, eu quero ser o melhor que eu puder, sem se comparar com os outros, pensando em ti. Entenda esse processo. Segundo, entenda que basta que tu tome o primeiro passo, a primeira atitude. Não precisa fazer algo estrondoso, nossa, mas começa, olha, eu preciso melhorar esse ponto, eu posso ter essa oportunidade, eu vou tentar aquela experiência, eu vou tentar conseguir, vou fazer dar certo. Não deu, tudo bem, eu vou de novo. Quantas coisas na vida a gente recebe não, não, não. A gente tem que insistir até dar certo. Vence quem persiste, né? E, gente, nesse processo também, não é só tristeza e não na cara. Tu vai ter momentos felizes, tu vai ter dias que tu vai tirar aquele 10 na prova, que tu vai ter um elogio do professor, que tu vai aprovar um trabalho, que tu vai entender um conteúdo, sabe? Aproveite esses pequenos momentos para que a tua caminhada seja mais leve. Não precisa ser um fardo. A tua faculdade, óbvio, vai dar trabalho, ela requer dedicação, esforço, mas ela não pode ser algo que tu odeie, que sabe te cause mal-estar, porque se tu sente isso, tem alguma coisa errada. Não pode ser aquela coisa assim que tu vai chorando, que tu não pode, tem alguma coisa errada, tem que buscar resolver essa situação. E a gente pode sim ter momentos maravilhosos na faculdade, porque a gente tem que aproveitar esse processo. É um processo só, que tu vai ter o resto da tua vida para aprimorar. Mas a questão é, tu não pode permitir que esse medo tome conta de ti. Tem que aceitar que algumas questões vão ser mais difíceis e que a gente vai ter que evoluir, vai ter que comemorar os momentos que der tudo certo e pensar em como fazer para superar quando aqueles obstáculos surgirem. Prof, mas então, o que eu faço? Primeiro, para de ter esse medo. É fácil falar, né? Mas tem que começar a fazer coisas que te façam sentir mais seguro na tua faculdade. Essas pequenas vitórias, elas nos dão uma afirmação. Então, é claro que a vida não é feita só de vitórias, mas busca algumas áreas que tu tenha mais controle. Busca coisas que tu possa fazer para perceber que tu está evoluindo. O que, prof? A pesquisa é uma delas. Eu falo porque eu gosto de pesquisar e eu tenho propriedade para falar. Mas a pesquisa é algo que tu faz independentemente dos outros. Tu aprende, tu constrói conhecimento, tu aprova trabalhos em eventos, em revistas. Tá sempre numa constante evolução, independentemente dos outros, né? É um exemplo, mas existem tantas coisas que tu poderia fazer. Busca saber mais sobre isso, busca aprender, tu nunca vai te arrepender. Então, ó, deixa de lado. Medo só nos paralisa. Ele é importante em alguns momentos da vida, mas quando a gente aplica aqui nos teus sonhos, naquilo que tu almeja, não tem como ser bom. Só vai ser prejudicial. Então, volta lá. O que tu quer com direito? Tu quer passar no concurso? Tu quer ser advogado? Tu quer ser professor? Eu não sei o que eu quero. Alguma coisa tu deseja. Tenta pensar sobre isso e lembra. O que tu deseja, tu pode alcançar com trabalho, com esforço, buscando ser melhor. Não consegue quem desiste. Coloca na tua mente que tu vai até o final, até dar certo. Deixa esse medo de lado, não coloca dúvidas. Porque sim, tu pode. Se teve gente que já conseguiu, tu também consegue. Então, em vez de pensar, e se der errado, pensa, o que eu vou fazer para dar certo? A gente tem que tirar o foco do problema, colocar o foco na solução, e eu sei que não é fácil, mas a verdade é que se tu te puxar para baixo, quem é que vai te levantar, né? É tu que tem que te levantar. Momentos ruins vão acontecer, mas a gente precisa se erguer. Se erguer sempre, porque é o caminho, gente. Um dia talvez a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Eu vivo isso todos os dias também, eu sou um ser humano, tem momentos, mas eu quero que tu saiba que a gente tem que estar sempre se levantando, fazendo com que o problema a gente veja de uma outra perspectiva, a dificuldade, para ver como é que a gente vai superar, o que a gente tem que adaptar, o que a gente tem que fazer. Não tem outra saída, gente. A vida é assim. Tem coisas que não são justas, tem coisas que talvez sejam, mas a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Tá bem? Eu espero ter contribuído de alguma forma no teu crescimento em todos os sentidos. Espero que tu tenha gostado de assistir esse vídeo, de ouvir as minhas palavras. Sou muito feliz e grata por tu ter assistido até aqui. Se quiser, deixa um comentário que eu fico feliz sempre em ler e responder. E a gente se vê no próximo vídeo.